Na fria tarde de 18 de julho de 2015, Débora Lima, uma cabeleireira de 26 anos, viajou para Taubaté em busca de um fim de semana romântico. A casa térrea no Jardim das Nações parecia tranquila, o cenário perfeito para o encontro. Seu namorado saiu para comprar lenha e tudo parecia seguir o roteiro esperado, mas um simples ato de arrumação revelaria um plano sinistro. Debaixo da cama, duas argolas de metal, chumbadas no piso com parafusos novos, e ao lado um pano com um cheiro estranhamente adocicado. O que significavam aquelas ferragens? Que segredo o assoalho escondia? Naquele instante, o sonho de romance se transformou num pesadelo silencioso. Esta é a investigação completa do que realmente estava preparado para Débora Lima e de como um detalhe no chão que deveria passar despercebido acabou salvando sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em julho de 2015, Débora Lima, de 26 anos, organizou uma pequena mala para uma viagem de fim de semana. O destino era a cidade de Taubaté, localizada na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. A viagem não era um passeio casual. Tinha um propósito específico: encontrar pessoalmente o homem com quem mantinha um relacionamento à distância. A expectativa, alimentada por semanas de conversas, era de um fim de semana romântico. Débora era uma profissional autônoma. Trabalhava como cabeleireira e maquiadora, construindo uma base de clientes em sua cidade. Seu objetivo de vida era claro e bem definido. Ela economizava parte de seus rendimentos com um plano em mente: abrir o próprio estúdio de beleza. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa focada e extremamente trabalhadora. Uma de suas características mais marcantes, tanto na vida profissional quanto na pessoal, era a sua atenção rigorosa à organização e à higiene. No seu trabalho, a limpeza e a ordem dos materiais eram inegociáveis. Esse traço de personalidade era fundamental em seu dia a dia. Ela era, por natureza, observadora e metódica. O convite para o encontro em Taubaté partiu do namorado, que se apresentava como Felipe. A proposta foi formalizada no dia 9 de julho de 2015. Ele sugeriu que ela viajasse até sua casa, argumentando que teriam mais privacidade e conforto. Nos 9 dias que se seguiram ao convite, a comunicação entre os dois se intensificou. Eles combinaram os detalhes da viagem e a data foi marcada para o sábado, dia 18 de julho. Para Débora, o encontro representava um passo natural na evolução do relacionamento. A viagem era vista como o início de uma nova fase, e ela partiu sem qualquer razão para desconfiar que algo pudesse estar errado. Débora chegou a Taubaté no dia 18 de julho de 2015. O relógio marcava 17 horas. O destino era uma casa térrea, localizada no bairro Jardim das Nações. Era uma construção simples, sem características distintivas. A época era o inverno. As temperaturas na região do Vale do Paraíba costumavam ser baixas durante a noite neste período do ano. O bairro Jardim das Nações era predominantemente residencial. Isso resultava em noites silenciosas, com pouco movimento nas ruas. Para o casal, o cenário parecia adequado para o fim de semana que haviam planejado. Pouco tempo após a chegada de Débora, Felipe informou que precisaria sair brevemente. O motivo apresentado foi a necessidade de comprar lenha. A noite se aproximava e, com ela, a queda de temperatura característica do inverno na região. A justificativa era plausível e não levantou suspeitas. O plano era usar a lenha para aquecer a casa durante a noite, tornando o ambiente mais confortável. Ele saiu da residência, deixando Débora sozinha pela primeira vez no local. Sozinha no quarto, a atenção de Débora se voltou para um detalhe no ambiente. Sua natureza metódica e seu apreço pela organização a fizeram notar uma pequena quantidade de poeira no piso, próxima a um dos pés da cama.
O incômodo foi suficiente para que ela decidisse fazer uma limpeza rápida. Para varrer o local de forma adequada, era preciso mover a mobília. Ela empurrou a cama levemente para o lado. O movimento foi pequeno, apenas o suficiente para acessar o espaço embaixo da estrutura. Foi nesse instante, às 17h30, que a realidade daquele fim de semana mudou completamente. A varredura expôs o que o móvel escondia. Diretamente sob a cama, fixadas no piso de concreto, estavam duas argolas metálicas. Não eram parte da estrutura da cama, nem de algum móvel antigo. Estavam chumbadas diretamente no chão. Uma análise visual imediata revelou um detalhe ainda mais alarmante. Os parafusos que prendiam as argolas eram novos. O metal deles brilhava, sem qualquer sinal de ferrugem, poeira antiga ou desgaste pelo tempo. A instalação era sem dúvida recente. A cena era incompatível com um quarto residencial comum. Aquelas argolas não tinham uma função doméstica aparente. A descoberta foi imediata e perturbadora. O choque inicial da descoberta das argolas deu lugar a uma análise mais detalhada do ambiente imediato. Ao lado de uma das peças metálicas havia um pano. Estava dobrado de forma compacta. Ao se aproximar, Débora sentiu um odor forte e incomum. Era um cheiro adocicado, mas de origem química, diferente de qualquer produto de limpeza doméstico. A inspeção continuou. O olhar de Débora, treinado para detalhes por sua profissão, percebeu outra anomalia. No rodapé, próximo ao local onde as argolas foram instaladas, havia um rastro de pó de concreto. O material era fresco, não estava sujo ou espalhado como poeira antiga. Era o resíduo claro de uma obra recém-concluída, realizada de maneira apressada e sem o cuidado de uma limpeza completa. Os elementos agora se conectavam de forma lógica e alarmante. As argolas com parafusos novos indicavam uma instalação recente. O pó de concreto no rodapé confirmava que o piso havia sido perfurado há pouco tempo. E o pano, com seu cheiro químico e adocicado, sugeria o propósito para o qual aquela estrutura havia sido montada. A instalação não era antiga. Ela havia sido preparada. A percepção do perigo foi imediata. Diante das evidências físicas de uma preparação, Débora compreendeu que precisava agir com rapidez e discrição. O pânico era uma reação natural, mas a inteligência determinou suas ações seguintes. Ela sabia que precisava de provas e de um canal de comunicação externo antes que o namorado retornasse. Seu primeiro ato foi usar o aparelho celular. Ela abriu o aplicativo da câmera e tirou uma fotografia nítida das duas argolas chumbadas no piso. A imagem capturou os parafusos brilhantes e o pó de concreto no rodapé, registrando a cena exatamente como a encontrou. A fotografia se tornou uma evidência digital, datada e localizada. O passo seguinte foi contatar alguém de confiança. Ela escolheu sua amiga, Priscila. Em vez de digitar uma mensagem de texto que poderia ser demorada e barulhenta, ela optou por gravar um áudio. A gravação foi curta, um pedido de socorro silencioso. Na mensagem de voz, ela descreveu brevemente o que havia encontrado sob a cama e expressou seu medo, pedindo que a amiga ficasse alerta. O envio do áudio cumpria dois objetivos claros. O primeiro era alertar uma pessoa externa sobre sua localização exata e a situação de risco em que se encontrava. O segundo era criar mais um registro digital, uma prova de que ela havia comunicado o perigo naquele momento específico. Com a prova fotográfica salva e o pedido de ajuda enviado, o plano de sobrevivência de Débora estava em andamento. Agora, ela precisava se concentrar em sair da casa. Cada segundo era crucial, e o retorno de Felipe era iminente. O som da porta da frente se abrindo anunciou o retorno de Felipe. Débora manteve a compostura. O plano de fuga precisava ser executado sem hesitação e sem levantar suspeitas. Ela se levantou
e se dirigiu a ele. A desculpa estava pronta, baseada em um fato real: a baixa temperatura da noite que se aproximava. Ela afirmou que estava com muito frio. Disse que precisava ir até seu carro, estacionado na rua, para buscar um agasalho. A justificativa era lógica e alinhada ao clima daquela noite. Felipe não demonstrou qualquer sinal de desconfiança. Ele a observou caminhar para fora da residência. Débora se moveu de forma controlada até o veículo. Ela destravou a porta, entrou e acionou as travas elétricas imediatamente. A primeira etapa da fuga estava concluída. Ela estava segura dentro do carro. Uma vez segura dentro do veículo, com as portas travadas, Débora executou a parte mais crítica de seu plano. Ela pegou o aparelho celular e ligou para o número de emergência da Polícia Militar. O registro oficial do sistema de emergência marcou o horário da chamada, 17h50. A ligação representou a transição de um perigo pessoal para uma ocorrência policial formal. Do outro lado da linha, o atendimento foi realizado pelo soldado Távora. Ele ouviu o relato de Débora. De forma clara e objetiva, ela descreveu os fatos. Explicou que estava na casa de um homem que conheceu pela internet e que, ao limpar o quarto, havia encontrado 2 argolas de metal chumbadas no piso, sob a cama. Ela detalhou a aparência recente da instalação, mencionando os parafusos novos e o pó de concreto. Forneceu o endereço completo da residência no Jardim das Nações e informou que o suspeito estava dentro da casa. O soldado Távora, treinado para identificar situações de risco, imediatamente reconheceu a gravidade e a estranheza do relato. Os detalhes fornecidos por Débora não correspondiam a uma denúncia comum. Eram indicativos de uma ação premeditada e de um perigo iminente. A coerência da narrativa e a precisão das informações transmitiram a urgência da situação. Ele acionou a viatura mais próxima e transmitiu as informações da ocorrência. A ordem era para que a abordagem fosse feita com urgência e cautela. A denúncia foi classificada como uma possível tentativa de cárcere privado. A intervenção policial estava oficialmente em andamento. A ajuda estava a caminho. A resposta da Polícia Militar foi rápida. Em poucos minutos, uma viatura chegou ao endereço fornecido no Jardim das Nações. Do lado de dentro de seu carro, Débora observou a aproximação dos agentes, confirmando que a ajuda havia chegado. O soldado Távora e sua equipe desembarcaram e se dirigiram diretamente à porta da residência. A abordagem foi executada de forma padrão e profissional. Felipe atendeu à porta. Sua reação imediata foi de completa surpresa. Ele não esperava a presença policial. O soldado Távora informou o motivo da abordagem, citando a denúncia feita por Débora Lima, que aguardava em segurança nas proximidades. O suspeito foi questionado sobre os fatos narrados pela vítima. Com base no testemunho coerente e detalhado de Débora, e apoiado pela evidência fotográfica que ela já havia obtido e estava pronta para apresentar, a autoridade policial tinha elementos suficientes para agir. Felipe recebeu voz de prisão em flagrante. A acusação formalizada naquele momento foi de tentativa de cárcere privado. Ele não ofereceu resistência. Foi algemado e conduzido até a viatura. A situação, que havia começado com um convite para um fim de semana, terminou com uma prisão em flagrante. A ação rápida de Débora e a pronta resposta da polícia impediram a consumação do plano. Com o suspeito sob custódia, o próximo passo seria a perícia técnica no interior da residência para confirmar as alegações e coletar mais evidências. No dia seguinte, 19 de julho de 2015, a investigação sobre o caso entrou em uma nova fase, mais técnica e metódica. A casa no Jardim das Nações foi oficialmente isolada e tratada como local de crime. A responsabilidade pela análise da cena foi designada ao perito Nobre, um especialista do Instituto de Criminalística.
Sua tarefa era examinar o quarto e transformar as observações preliminares de Débora em provas materiais e laudos técnicos. O trabalho começou com a documentação fotográfica completa do ambiente. Cada ângulo do quarto foi registrado, com especial atenção para a área sob a cama. O foco principal da investigação se concentrou nos 3 elementos que Débora havia identificado: as 2 argolas metálicas, o pano encontrado ao lado delas e a área do rodapé com pó de concreto. Cada item que a vítima viu como um sinal de perigo seria agora submetido a um exame científico rigoroso. As argolas não eram mais apenas objetos estranhos, tornaram-se o item de evidência número 1. O perito nobre documentou sua localização exata, a profundidade com que estavam chumbadas no piso e a aparência nova dos parafusos. Ele coletou amostras de um resíduo oleoso presente na superfície das argolas para análise laboratorial. O pano com odor químico deixou de ser uma simples suspeita para se tornar um material a ser analisado. Foi cuidadosamente acondicionado em um saco de evidências, vedado, para preservar qualquer substância volátil e enviado para o laboratório de toxicologia. O pó de concreto foi coletado para comparação e análise de sua composição, com o objetivo de confirmar que se tratava de uma intervenção recente no piso. O processo da perícia era lento e deliberado. A intuição de Débora havia exposto o plano. A ciência agora precisava prová-lo. O objetivo era claro: reconstruir a preparação do local e confirmar, através de fatos e dados, a finalidade daquela estrutura. O que antes era um quarto de hóspedes havia se transformado em um objeto de estudo forense. As descobertas feitas ali determinariam a natureza exata do crime que foi planejado e a força da acusação contra o suspeito. Os laudos periciais começaram a chegar dias após a coleta das amostras. Os resultados não deixaram margem para interpretação. Cada peça de evidência analisada em laboratório contava uma parte da mesma história, confirmando as suspeitas da investigação e a percepção de Débora. A ciência transformou o que era intuição em fatos concretos. A primeira conclusão veio da análise do resíduo coletado nas argolas metálicas. O laudo do laboratório de química confirmou que a substância oleosa era um lubrificante industrial de alta performance. Sua função primária é reduzir o atrito entre superfícies metálicas e materiais como cordas, correntes ou algemas. Em paralelo, a análise microscópica da superfície interna das argolas revelou o que o olho nu não podia ver. Havia micro-arranhões e marcas de estresse no metal. Os peritos determinaram que essas marcas eram consistentes com atrito recente. A conclusão do laudo foi direta. As argolas não foram apenas instaladas. Elas haviam sido usadas ou testadas pouco tempo antes do dia 18 de julho. O mecanismo de contenção estava preparado e funcional. A segunda evidência crucial veio do laboratório de toxicologia, responsável pela análise do pano encontrado no chão. O cheiro adocicado que Débora havia notado foi quimicamente identificado. A análise cromatográfica detectou a presença inequívoca de éter etílico. O éter é uma substância altamente volátil, conhecida por seu rápido efeito como agente anestésico e sedativo quando inalado. Seu uso em ambientes não controlados é extremamente perigoso. A presença de éter etílico em um pano, posicionado estrategicamente ao lado de um ponto de ancoragem, indicava um método claro de subjugação. O plano não envolvia apenas imobilização física. Incluía a incapacitação química da vítima. Finalmente, a análise do pó de concreto coletado no rodapé forneceu o contexto temporal para a preparação. O laudo geológico e químico confirmou que o material era cimento do tipo Portland, de composição moderna e sem contaminação por poeira antiga ou umidade.
Isso provou que a perfuração do piso e a instalação das argolas ocorreram há muito pouco tempo. A obra era recente, clandestina e finalizada dias, ou talvez horas, antes da chegada de Débora. As três principais evidências, quando combinadas, formavam uma narrativa técnica e irrefutável. As argolas lubrificadas e testadas mostravam o mecanismo de contenção. O pano com éter revelava o método de sedação. O pó de concreto novo estabelecia a premeditação e a preparação recente do local. Os laudos periciais não descreviam um acidente ou um mal-entendido. Eles descreviam os componentes de um plano meticuloso que aguardava apenas a chegada da vítima para ser executado. O quarto não era um espaço romântico. Era, de fato, um cenário de contenção. As evidências físicas coletadas no quarto formavam uma base sólida para a acusação. Contudo, elas respondiam à pergunta "o quê?", mas não explicavam completamente o porquê. A resposta para essa questão não estava no concreto do piso ou nos resíduos químicos do pano. Estava armazenada em formato digital. A investigação, portanto, se expandiu para os equipamentos eletrônicos de Felipe. Seu computador pessoal e seu telefone celular, apreendidos no momento da prisão, tornaram-se o novo foco da análise pericial. Peritos digitais foram encarregados de examinar os dispositivos. O objetivo era encontrar comunicações, arquivos ou históricos de pesquisa que pudessem revelar a motivação por trás da preparação do quarto. O trabalho foi metódico. Os especialistas criaram cópias forenses dos discos rígidos e das memórias dos aparelhos para garantir a integridade das provas. Em seguida, iniciaram uma busca por palavras-chave e arquivos relevantes. A descoberta não demorou a acontecer. Dentro dos dispositivos, os peritos encontraram uma série de arquivos de texto e registros de conversas em aplicativos de mensagens. O conteúdo desses arquivos foi o que transformou a compreensão do caso. Não eram anotações pessoais comuns ou um diário. Os documentos estavam estruturados como roteiros. Eles detalhavam, passo a passo, uma sequência de ações. Havia descrições de cenas, indicações de atos e até diálogos planejados. Os textos faziam referência explícita a métodos de contenção física. Mencionavam o uso de amarras para imobilizar braços e pernas de uma pessoa. Descreviam também o uso de uma substância química para induzir a sedação, garantindo que a vítima não oferecesse resistência. Os detalhes dos roteiros correspondiam de maneira exata às evidências encontradas no quarto. As argolas eram o mecanismo de contenção. O éter era o agente sedativo. O objetivo final, explicitado nos arquivos, era a gravação de vídeos. As cenas descritas nos roteiros seriam filmadas. O plano de Felipe não era apenas manter Débora em cárcere privado. A intenção era submetê-la a uma situação de imobilização e sedação para produzir material audiovisual. Com essa revelação, a função do quarto foi totalmente redefinida pela investigação. Aquele espaço deixou de ser um quarto de hóspedes e foi reclassificado como um cenário preparado, um set de contenção. Cada elemento que a observação atenta de Débora havia detectado tinha uma função específica no roteiro de Felipe. As argolas eram os pontos de ancoragem para a imobilização. O pano com éter era a ferramenta para a sedação. A limpeza apressada e o pó de concreto eram os vestígios da montagem do cenário. O plano era completo, metodicamente organizado e aguardava apenas a chegada da protagonista. A análise digital eliminou qualquer dúvida que pudesse existir sobre a intenção do suspeito. A premeditação estava agora comprovada não apenas pelas evidências físicas, mas por um roteiro detalhado das ações que ele pretendia executar. A narrativa de Felipe, se ele tentasse alegar um mal-entendido ou um uso alternativo para os materiais,
foi invalidada por suas próprias palavras, escritas e salvas em seus dispositivos. O que Débora encontrou não era uma preparação para um crime de impulso. Era o palco pronto para a execução de um roteiro de violência. A investigação se expandiu para além das paredes da casa. Para estabelecer uma linha do tempo completa da premeditação, os policiais iniciaram uma série de entrevistas com os moradores da vizinhança. O objetivo era descobrir se alguém havia notado alguma atividade incomum na residência de Felipe nos dias que antecederam o crime. O depoimento de uma vizinha, Dona Alzira, se mostrou fundamental para a cronologia dos fatos. Ela relatou aos investigadores que nos dias anteriores à chegada de Débora, ouviu ruídos incomuns vindos da residência. Os barulhos eram específicos, som de furadeira e de marteladas. O que mais chamou sua atenção foi o horário em que ocorriam, sempre durante a noite, em períodos de silêncio. Inicialmente, Dona Alzira não considerou os sons como algo suspeito. O bairro Jardim das Nações registrava naquele período um aumento de obras e pequenas reformas em residências. Era comum que algumas dessas atividades ocorressem em horários não convencionais, muitas vezes sem o alvará necessário da prefeitura. O barulho vindo da casa de Felipe se misturou a esse cenário de normalidade. A preparação do cativeiro foi disfarçada como apenas mais uma obra irregular na vizinhança. O testemunho de Dona Alzira forneceu aos investigadores uma peça crucial, a cronologia da preparação física do crime. Os sons de perfuração que ela ouviu não eram de uma reforma comum. Eram os sons da instalação das argolas de metal no piso de concreto do quarto. A informação permitiu à polícia determinar que a montagem do cenário havia começado dias antes da chegada da vítima. Seu relato corroborou as evidências da perícia, confirmando que o plano não foi impulsivo, mas sim executado em etapas, ao longo de vários dias, sob o disfarce das atividades rotineiras do bairro. A premeditação estava agora confirmada não apenas por evidências materiais e digitais, mas também por um testemunho externo e independente. O caso de Débora Lima ganhou repercussão. Os detalhes da investigação expuseram uma vulnerabilidade social ligada a encontros marcados pela internet e a locação de imóveis para estadias curtas. A premeditação e a preparação de um ambiente residencial para a prática de um crime geraram debates sobre segurança pessoal em espaços privados. A história não foi tratada apenas como um evento isolado. Ela se tornou um exemplo concreto de um risco que não era amplamente discutido. Como consequência direta, o caso impulsionou a criação de novos protocolos de segurança. O foco principal foi o setor de locações de curta duração, que incluía desde aplicativos de aluguel até pousadas e hotéis. Associações do setor, em colaboração com autoridades de segurança pública, desenvolveram novas diretrizes para proprietários e administradores de imóveis. Esses protocolos sugeriam vistorias mais detalhadas entre a saída de um hóspede e a entrada de outro, com atenção a modificações suspeitas na estrutura dos cômodos. Além das medidas voltadas para os proprietários, foram criadas campanhas de conscientização para os usuários desses serviços. O legado mais visível do caso foi a elaboração e distribuição de cartilhas informativas. Esses materiais eram direcionados principalmente a mulheres que viajavam sozinhas ou que iam encontrar pessoas que conheceram online. As cartilhas continham recomendações práticas e objetivas. Entre elas, a orientação para sempre compartilhar a localização exata e os detalhes da estadia com uma pessoa de confiança. Sugeriam também a realização de uma vistoria visual completa do local na chegada, verificando trancas, janelas e a presença de objetos incomuns.
Outra recomendação era combinar um código de segurança ou uma palavra-chave com um amigo ou familiar, para ser usada em mensagens em caso de perigo. O incidente, portanto, deixou de ser apenas um registro policial de uma tentativa de crime. Tornou-se um estudo de caso sobre premeditação, vulnerabilidade e, principalmente, prevenção. A ação rápida de Débora não apenas salvou sua vida, mas também serviu como um catalisador para a criação de ferramentas e procedimentos. O objetivo dessas novas medidas era claro: garantir que um detalhe observado no chão de um quarto nunca mais fosse o único sinal de alerta entre uma pessoa e um perigo iminente. O caso de Taubaté foi encerrado com a condenação de Felipe por tentativa de cárcere privado, com agravantes de premeditação. As provas materiais, digitais e testemunhais formaram uma base de acusação que não pôde ser contestada. A narrativa que ele tentou construir durante o processo, de que os materiais teriam outro propósito, foi desmontada pelos laudos periciais e pelos roteiros encontrados em seus dispositivos. A sentença refletiu a gravidade do plano que foi interrompido. O episódio, no entanto, transcende o resultado judicial. Ele expõe temas centrais sobre a violência contra a mulher em ambientes considerados seguros. O principal elemento é o controle. O plano não era impulsivo, era uma sequência de atos calculados para remover a autonomia da vítima. A sedação com éter etílico e a imobilização com as argolas metálicas eram ferramentas para anular a capacidade de reação e consentimento. O quarto, apresentado como um espaço de intimidade, foi metodicamente transformado em um local de subjugação. A narrativa de um encontro romântico foi desfeita por um detalhe material. A observação de Débora Lima foi a ferramenta que expôs a realidade. Um rastro de pó de concreto e o brilho de parafusos novos falaram mais alto do que qualquer palavra trocada entre o casal. O caso se tornou um estudo sobre como a percepção de detalhes e a confiança na própria intuição podem ser mecanismos de sobrevivência. A realidade do perigo estava no chão, escondida sob a falsa normalidade de uma cama. A história de Débora Lima e do quarto no Jardim das Nações deixa uma questão em aberto que se projeta para além do caso específico. O plano de Felipe foi descoberto por uma combinação de acaso e da natureza observadora da vítima. A preparação do local foi feita de forma oculta, sob a aparência de uma residência comum em um bairro tranquilo. A estrutura de contenção estava pronta, aguardando em silêncio. A pergunta que permanece não é sobre este caso, mas sobre todos os outros que não são descobertos. Quantos quartos, apresentados como cenários românticos, escondem ferragens no piso? Se você acompanhou este caso, diga-nos de onde está assistindo. Inscreva-se no canal para continuar a receber nosso conteúdo e não perder nenhum episódio de Crimes Não Contados.